Fala galera, tudo bem? Então vamos falar sobre ergonomia, porque tão importante quanto a gente trabalhar na redução das dores é a gente identificar e tratar a causa dessas dores. Imagina assim, no ambiente de trabalho nós trabalhamos 8 a 10 horas por dia. A partir do momento que a gente aceita uma posição inadequada, essa própria posição pode estar causando as dores que a gente tanto quer eliminar. Então a gente precisa fazer com que o nosso espaço, com que o nosso ambiente, com que a nossa cadeira, a nossa mesa, o mouse, a altura do notebook estejam adequados para isso, para que não nos cause mais dores. Porque não adianta a gente ficar fazendo alongamento, fazer exercício. E essa nossa posição aqui, o espaço onde eu trabalho, minha casa, eu trabalho em home office, ele já tem uma certa adaptação. A gente tem aqui um suporte para elevar a altura do notebook, para ficar na altura dos olhos. Eu tenho um apoio para os meus pés, a minha cadeira tem regulagem de altura. Tudo isso faz com que eu consiga reduzir as minhas dores também. Eu tenho um problema crônico já de dores na cervical, relacionado ao encurtamento dessa musculatura, que ela trabalha o dia inteiro sustentando o peso da cabeça. E se eu trabalhar com o notebook para baixo, isso vai desenvolver tontura, que é o meu caso. A gente vai abordar a altura da mesa. Se vocês procurarem aí na literatura, em pesquisas, o que é orientado, que a mesa tem em torno de 74 a 76 centímetros de altura. Por quê? Baseado numa média de altura da população, essa é uma altura da mesa que mais se adapta às nossas necessidades. Então essa altura adequada, a mesa está dentro do padrão. Junto com isso, o que a gente precisa pensar? A nossa cadeira, ela precisa ter um apoio para os cotovelos, de forma que os cotovelos fiquem alinhados com a altura da mesa. A gente precisa ter um apoio para o nosso cotovelo. Geralmente a gente vai estar com o braço apoiado sobre a escrivaninha. Se a gente estiver nesses momentos, a gente tem que conseguir apoiar mais da metade do nosso antebraço sobre a mesa. Por quê? Se a gente trabalha com o nosso cotovelo solto, mais da metade do antebraço sem apoio, a gente acaba sobrecarregando essa região aqui do trapézio, a região da cervical, acumulando tensão. Então a gente tem que conseguir trabalhar com essa musculatura relaxada. Então vocês estão vendo aqui, o meu braço fica bem apoiado sobre a mesa. Se eu me colocar para trás, eu tenho o apoio aqui da cadeira, o apoio do cotovelo. Depois disso, o que a gente precisa pensar? A posição das nossas pernas na cadeira. É importante que o nosso joelho, a gente vai ajustar a câmera aí para conseguir ver. É importante que o nosso joelho esteja numa posição levemente elevada em relação ao nosso quadril. Por quê? Porque dessa forma a gente facilita o retorno venoso, porque a gente não tem tanta compressão da artéria femoral que fica na parte posterior da coxa. Se a gente fica, vou soltar esse apoio do pé aqui, se a gente fica nessa situação aqui, com o pé flutuando, sem ter contato com o chão, o retorno venoso ele é comprometido, porque a gente está pressionando o tempo inteiro a artéria femoral e todos os outros vasos sanguíneos que ficam na parte posterior da coxa. Ah, mas Miguel, aí se eu baixo muito a cadeira aqui, eu fico numa posição desconfortável em relação à mesa. Acontece quando as pessoas são baixinhas. Tenho 1,79 m, eu estou bem na média da população. Mas quem tem uma altura inferior precisa estar utilizando esse banquinho aqui, que é um apoio de pés, justamente para fazer que o nosso joelho fique mais elevado. Isso vai aliviar bastante, ao longo do dia, a pressão que a nossa lombar sofre. Então a gente já falou sobre a altura da mesa, já falou sobre a importância do cotovelo, já falamos sobre a posição adequada das pernas, o que a gente tem que abordar, porque está tudo anotado aqui, tá? Já falamos sobre o suporte dos pés, o que a gente precisa abordar ainda? A distância da tela, o que é adequado a gente imaginar? Que a tela fique a mais ou menos um braço de distância dos nossos olhos. A gente não precisa ficar forçando a visão, a gente não precisa ficar tensionando a nossa cervical para enxergar melhor. Essa distância aqui está ótima. Eu não sei se na tua casa tu trabalha com notebook, no teu escritório trabalha com notebook, eu trabalho com desktop, mas se for notebook, precisa ter uma espécie de suporte, como é o caso que vocês estão vendo aqui, para conseguir elevar a tela até a altura dos olhos. Se vocês procurarem na literatura, a literatura vai dizer que a parte mais alta da tela tem que estar alinhado com a altura dos teus olhos. Porque se a gente tira esse suporte daqui, olha só como é que vai ficar. Sem o suporte, olha a diferença que vai ficar os meus olhos. A gente vai tentar posicionar os olhos na altura do notebook. Só que olha a carga que eu estou gerando aqui na minha coluna cervical, olha toda a tensão que o meu corpo vai estar passando.
ao longo do dia, vocês acham que isso aqui não vai desenvolver uma dor? Ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de um ano. Imaginem a fisioterapia que eu estou fazendo para curvar a minha coluna. Tem que ser o contrário, a gente tem que trabalhar para alinhar a nossa coluna. Então eu vou colocar aqui de novo suporte, que é um suporte bem simples, vocês encontram em qualquer site aí, não preciso nem estar fazendo propaganda para o site. Olha a diferença, minha coluna fica mais alinhada, meus olhos estão alinhados com a tela e dessa forma eu vou minimizar toda a tensão aqui na minha cervical e minimizar a tensão da minha coluna. O mundo ideal seria a gente trabalhar alternância de posições, então trabalhar por um tempo sentado, trabalhar por um tempo de pé, mas isso depende de uma adaptação das nossas mesas, dos nossos locais de trabalho, como vocês estão vendo que não é o meu caso, eu trabalho sentado, dificilmente fico mais de 2 horas sentado aqui, porque o meu trabalho é relacionado à educação física, então eu levanto, converso, falo no celular, às vezes eu tenho que editar algum vídeo, eu deito no sofá. Da minha parte, o meu trabalho é bem dinâmico. Mas mesmo assim, eu estou aqui no notebook, com o notebook adaptado, com uma mesa adequada para a minha posição. O que a gente precisa falar ainda é a posição do mouse e a posição do teclado, tá? Eu utilizo o notebook dessa forma, eu uso o teclado no notebook dessa forma, me adaptei, mas o mais recomendado é que a gente utilize um teclado aqui sobre a mesa e o mouse utilizando sempre com mais da metade do antebraço apoiado sobre a mesa. É recomendado que a gente utilize o mouse tempos na mão direita, tempos na mão esquerda, mas vou confessar que eu não consigo fazer isso, eu não me adapto a usar o mouse na mão esquerda. Se tu conseguir, parabéns, vai estar fazendo um bem para a tua saúde, vai estar estimulando tanto o teu lado direito quanto o teu lado esquerdo e vai ser bom para o movimento da tua cervical. Mouse, teclado, falamos sobre a altura do notebook, falamos sobre a altura da mesa, falamos sobre a importância do apoio dos cotovelos, falamos sobre a importância da posição adequada das pernas, falamos sobre a importância de ter um apoio do pé. Se vocês conseguirem regular isso aqui e trabalhar dessa forma no escritório de vocês, vocês já vão minimizar ou vão reduzir as chances de desenvolverem dores, tá? Então, associando o que você aprendeu aqui nesse vídeo com os exercícios que a gente vai estar divulgando, que vocês têm acesso, eu garanto que as dores que vocês têm relacionadas ao trabalho vão reduzir e vão diminuir. Certo? Na dúvida, Miguel Lucian, me segue para mais dicas como essa. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que o conteúdo ajude vocês a reduzirem a causa das dores relacionadas ao trabalho. Temos mais um vídeo ainda falando sobre ergonomia, e lá eu explico certinho qual é que é a posição mais adequada para a gente estar usando o celular. A gente usa o celular muitas horas ao longo do dia, e se a gente imaginar que uma posição inadequada pode estar causando dores, não adianta muito a gente corrigir a posição de trabalho se a gente utiliza o celular da forma mais inadequada possível. Então, o link para te estar acessando e olhando esse vídeo vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela, e se tu comprou o e-book, ele tem um campo exclusivo para te acessar esse vídeo, certo? Te vejo lá.